Hoje a gente está indo para a nossa aula para a 11ª. Está transmitindo aí para vocês tudo certinho? Sim, tudo certo. Beleza, então. Então a gente vai falar hoje sobre um assunto, ele é bem tranquilo, assim, ó. É questão de observar na hora que vocês estiverem realizando lá a questão na hora da prova. É bem tradicional cair nas provas da La Salle, tá? Então, acho que se vier, vocês vão conseguir identificar bem tranquilo que eu vou estar sobre o que eu vou estar comentando agora. Então vamos lá. Eu ia deixar sem aqui e ficou só mais um segundo. Tchê, mas hoje estou enrolado, hein? Olha aí. Tá transmitindo, beleza aí para vocês? Sim. Então tá. Primeiro assunto, a gente vai falar sobre tautologia. Não sei se algum de vocês está vendo pela primeira vez esses assuntos de lógica. Eu sei que em outra aula tinha gente que era pela primeira vez. Tentem gravar os nomes. Faz um resuminho num pedacinho de papel bem pequenininho, dá tranquilo. É fácil de gravar, ó. O que vocês têm que saber? Tautologia se trata de quê? É quando a última coluna, ó, só na última coluna da tabela verdade for toda verdadeira. O que eu estou dizendo com isso? Olhem o que a gente tem aqui como exemplo, ó. A negação de P e não P. Lembram como que a gente monta a tabela quando eu tenho... Quantas proposições eu tenho aqui? Vamos fazer junto, pode Duas. ser? Uma. Uma composta. Eu tenho uma proposição composta, mas eu tenho só uma proposição, né? Somente o P. Porque, Ah, é ó, verdade. P é uma proposição simples, certo? O não P não é uma proposição. A negação, verdade. Ele é o quê? Isto, ele é a negação da proposição. Negação da proposição. Beleza para todos? Fiquem à vontade, como em todas as aulas. Vou repetir. Vão falando aí se vocês quiserem. Então, aqui, ó, eu vou ter a preposição P. Como que a gente monta essa tabela? Eu vou ter o P, depois eu vou ter o não P, depois a gente vai ter o P e não P, e depois eu vou ter a negação de todo. Então, olha ali. Ó, P, depois eu vou negar o P, depois eu vou ter o E, então vai ser P, E, não P, e por fim a negação disso, ó, não P, E, não P. Tranquilo para vocês ou não? Confundi alguém? Tranquilo? Montagem da tabela. Tranquilo. Eu tenho uma preposição. Lembram que eu tenho que dividir o número de linhas, metade verdadeiro e metade falso? Se eu tenho uma única proposição, o P, então eu vou ter o quê? 2 elevado na N. Lembram para descobrir o número de linhas? Então eu vou ter quantas linhas nessa tabela? 4. 2. Porque Ah, é? o N é 1. Ó, eu tenho uma preposição, então é 2 elevado na 1. 2 linhas. Fechou? Então eu Fechou. vou ter uma verdadeira, uma falsa. Então, V e F. Como que eu nego P?
Cara, aqui não precisa pensar. Aqui é só nós trocarmos F e V. Ok? Aí, continuando ali, ó. P e não P. Lembram a regrinha do E? Só é verdade quando? Duas verdades. Só quando as duas forem verdades. Aqui eu tenho VF, então é falso. FV, falso. Agora, como que eu nego o que eu tinha antes, ó? É só trocar o valor lógico. Então, se eram falsas, as duas vão dar verdadeira. Observem o resultado que eu tive na última coluna, ó. Não foram todas verdadeiras? Então, eu tenho aqui um caso de Tautologia. 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 Beleza, pessoal? Sempre precisou ver se é tautologia, vê a última coluna da tabela, tá bem? Se todas forem verdades, a gente tem uma tautologia. A gente está entrando em alguns detalhes de lógica. Então, assim, ó, existe outras situações para outras bancas. Eu estou focando para vocês terem exatamente o que a La Salle cobra. Tá bem? Pode falar aí, Douglas. Bom dia, professor. Bom Gostaria de dia. saber em que casos vai ser duas linhas, porque eu achava que todas as contradições, tautologias eram 4 linhas por padrão. Não, assim, ó, não tem um padrão para o número de linhas de tautologia, contradição e contingência. Depende de de quantas proposições tu vai ter na questão. Entendeu? Cada letra não repetida é duas linhas. Isto, cada letra que não se repete é duas linhas. Então, se fosse as preposições P e Q, seria 4 linhas? Isto, Tá bom, porque tranquilo. o número de linhas está diretamente ligado a quem? A quantas proposições a gente tem. Por isso que tem a regrinha aqui, ó. Ó, 2 na N. Sempre tu vai fazer isso daqui para montar a tabela. O N é o número de proposições simples. Quem é uma proposição simples que a gente tem aqui, ó? O P. O não P é a negação. Ele não é proposição. Beleza? Fechou. Vamos à frente, então? Segundo assunto, contradição. O que é a contradição? É quando a coluna da tabela verdade for toda falsa. Somente a última também, ó. A última coluna. Tá bem? Então, olha aqui. Quem eu tenho aqui? Mais uma vez, P e não P. Então, eu vou ter como? P, não P, P e não P. Eu não estou entrando nas regras, nos detalhes. Aqui existe outros nomes que eu não vou estar dando teoria para vocês, eu vou ir direto ao ponto, tá? Então aqui eu não vou estar, não vou comentar sobre contrapositivo e por aí vai. Não vou estar falando de detalhes muito específicos. Vocês não precisam de um monte de teoria. Se vocês forem fazer, por exemplo, polícia civil, aí a pegada é diferente. Vamos fazer que tem colega, eu não lembro o nome, mas tem colega lá no grupo que fala que vai fazer, que está estudando para PRF. Bom, aí a gente já tem que mudar a pegada, entendeu? Mas aqui é tranquilo. Então, assim, ó, quem vai ser o P? Verdadeiro e falso. Concordam comigo? Sim. Quem é a negação P? Opa, falhou aí, não.
Quem é Aqui que falou? deu uma parada. Voltou? Ah, agora voltou. Beleza. Travou aqui para mim também, deve ter sido a minha internet. Qualquer coisa que problema na imagem ou travar, vocês me gritem aí, beleza, gente? Claro, né? Se for internet, eu não vou ver, mas aí eu vou me ligar aqui. Ó, negação do P. Falso e verdadeiro, ok? Ó, quem é o E? Como que eu calculo o E? V com F vai dar F. F com V, F. Ok para vocês aí? Ok. Contradição. Ó, o que aconteceu? A última coluna toda falsa. Então, é uma contradição. Simples assim, gente. Não tem o que inventar. Tá, beleza? Beleza. Contradição. Ô, professor, Olha aqui. Pode falar. se as letras não forem repetidas, não é tautologia. Dá para usar esse macete ou não? Não te entendi. Se as Por letras exemplo, P e P, Q P e Q. não é tautologia. Aí, ó, P e Q. O que queria ter? VV, FF, não é? VF, VF. Quem é que ia ser o P e Q aqui? Os dois Ele não ia. verdadeiros. Pois é, só que aí não é tautologia. Sim, mas aí vai ser o quê? Contingência? Contingência. Porque vai dar uma V e tudo falso, entendeu? Ah, Ó, perfeito. V, F, F, F. Claro, se perguntar lá numa questão se não é tautologia, tu vai dizer, não é tautologia. Mas tem classificação, entendeu? Ah, entendi. Perfeito, obrigado. Beleza? Ó, Ô, professor, acabou. Pode falar aí, Roberto. só dá tautologia, então, e aquela outra contradição, se tem duas proposições. Se tem uma proposição, no caso. Não. Isso ou não? Olha só. Não interessa o tamanho da tabela. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Imagina assim, ó, eu tivesse isso daqui, P, condicional Q, E, não R, isso daqui tudo, bicondicional P ou não R. Um troço gigante. Nem sei qual o valor lógico disso daqui. Tu viu que eu criei agora, certo? Sim, Beleza? senhor. Sim. Eu não sei o que vai acontecer na tabela. Eu só montei aqui algo, entendeu? Sim. Vamos supor que a gente montou toda essa tabela e lá no final, olha aqui. Primeiro, antes de eu falar sobre essa parte, quantas linhas nós teríamos aqui? 8. 8. Por quê? Porque eu tenho P, eu tenho Q e eu tenho R. Então, eu tenho 3 proposições. Então, é 2 ao cubo. Isso me dá 8 linhas. Aí, olha só o que referente à tua pergunta, Roberto. Vamos supor que lá no final a gente fez toda a tabela e lá no fim ficou assim, ó. V, 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 V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou botar um aqui em cima. 8. Ficou com 8 linhas verdadeiras. Tu não vai olhar para o resto da tabela, tu vai olhar só para a última. Ó, para a última. Isso daqui vai ser o quê? Tautologia? Uma Tautologia. tautologia? Tu entendesse? Ah, Não, entendi.
Aham. É que eu Não, achei que se tivesse uma maior, seria muito provável de ter alguma falsa, alguma verdadeira, sabe? Por isso que eu achei que seria mais provável em uma pequena, assim. eu deixo até aqui, ó. Deixa eu copiar aqui e vou colocar lá no final da aula. P, P condicional Q. Deixar aqui para quem puder, faz, entendeu? P, condicional Q, E não R. Não vai cair isso daqui que eu acabei de escrever, entendeu? Não é assim, ó. Não é que não vai cair, né? Não é provável que caia. A La Salle não tem esse perfil de ficar fazendo isso daqui em prova. Vai saber, daqui a pouco se acordaram com a fim de sacanear e Só colocam. que Eu aumentar vou. o tempo de prova, né, professor? Como? Vai ter que aumentar o tempo de prova daí no edital. Aí, Isso, isso. É, porque, tipo, é muito braçal isso, né? Olha o que que eu vou fazer. Eu vou deixar depois, lá no. Aqui, ó. Aqui nas anotações da aula. Eu já vou colocar aqui para não esquecer, ó. P, condicional Q. Isso daqui fica para quem quiser ver o que que vai acontecer na última coluna, tá? P condicional Q. Se vocês quiserem, eu faço com vocês no final da aula, não tem problema. Não R, bicondicional, P ou não R. Isso daqui é bom para treinar a tabela. O principal é o bicondicional. Exatamente. E isto, o que que a gente vai fazer? Depois que montar toda, a gente vai ver lá no final o que que vai acontecer. Qual classificação vai ter essa tabela? Vai dar tudo verdade? Vai dar tudo falso? Ou vai dar misturado verdadeiro e falso? Se der misturado verdadeiro e falso, a gente vem para esse conteúdo que a gente vai ver aqui, ó. Contingência. Estão conseguindo associar o que eu estou passando para vocês? Sim. Sim. Beleza, show. Tautologia, tudo verdade. Contradição, toda coluna falsa, a última coluna da tabela. E quando for contingência, aí é quando dá misturado. Olha aqui, ó. É quando a última coluna da tabela não for toda nem verdadeira e nem falsa. Aí eu trouxe esse exemplo para vocês, ó. P, não P, P, condicional, não P. Olha ali como que fica. Cara, aqui, ó. Olha só, eu falando cara para vocês, né? Tá de sacanagem. Ah, tranquilo, só caveira aí, professor. Não, mas independente se as gurias estão na aula e vão olhar depois, enfim. Olha o que acontece. Não, eu tô dizendo porque brincadeira, né? O linguajar do professor, né? Cara, quem é o P? V e F, certo? Ok para todos? Ok. Negação, Ok. negação do P. Falso, verdadeiro. Qual é a regra da condicional? Vera Fischer? Vera Fischer. Vera Fischer. Verinha. Vera Fischer na primeira tem, então, falso. FV, aqui não tá Vera Fischer, aqui tá FV, é diferente. Então, deu verdade. Olha o que aconteceu ali, então. Contingência. Uma contingência, porque não foi toda nem verdadeira, nem falsa. Deu 1 e 1. Ô, Se professor, der por... Pode falar. não, pode terminar, não vou te interromper. Se der, vamos supor lá naquele exemplo que tinham 8 linhas. Vamos supor que 7 linhas sejam verdade. E uma deu falsa, já era. Contingência. Entenderam? Não é a maioria vence. Não. Ou tudo verdade, tautologia. Tudo falso, contradição. Misturado, contingência. Fechou para vocês? Ô, Fechou. professor, Fechou.
A tautologia dá para trabalhar com o falso, né? O valor lógico final. Como assim, Mendes? Se não der nenhum erro, não é tautologia. E se der erro, é uma tautologia, entendeu? Ah, sim, sim. Usando Dá a para usar dessa contrapositiva. forma. Aham. Dá para trabalhar com os opostos, né? Mas é o que eu falei, era sobre isso que eu estava comentando ali antes, entendeu? A La Salle não faz isso. Ah, bom, entendi. Tem outras bancas, por isso que eu estou dizendo, olha só, por isso que eu estou tentando deixar claro, porque, por exemplo, se vocês forem pegar uma prova de uma banca mais complexa, o que que acontece? Nós temos que nos aprofundar no raciocínio lógico. Eu tô dando uma aula superficial, vamos dizer assim. Eu estou dando é o básico que a La Salle cobra, entendeu, Mendes? E os demais, a gente não precisa. O que para os demais colegas, o que o Mendes está falando é que a gente também tem como, por exemplo, procurar algo falso para provar que é tautologia. Isso fica para um futuro. Se vocês quiserem estudar para um outro nível, para uma outra prova, aí a gente tem que se aprofundar, entendeu? Por isso que eu estou passando para vocês como a banca vem, entendeu? Vocês vão ver que o próximo assunto que a gente vai trabalhar agora em seguida são as negações. Algumas eu vou só comentar, porque a La Salle não cobra na prova. Pô, vai ser a primeira vez se ela vier com isso, entendeu? Então, tipo, eu só vou mostrar um tipo de negação, mas a gente tem as variações. Estão me entendendo? Sim. Beleza, então. Vocês não vão ficar, vou reforçar também, porque pode que o pessoal entenda mal quem não está na aula. Vocês não vão ficar sem nada de conteúdo. Todo conteúdo que cai, que é cobrado, eu vou passar para vocês nos detalhes. Vocês entenderam? Eu só não vou me aprofundar. Um exemplo, todos viram. Lembram que acho que foi o Cláudio que colocou lá no grupo uma questão de conjunto da VUNESP? Acho que foi da VUNESP, se eu não me engano. Vocês chegaram a ver? Eu não vi, professor. Pois é, mas ele colocou lá uma questão de conjunto. Cara, aquela questão de conjunto muito bem elaborada. Só que o que acontece? É o perfil da banca que está na questão, entendeu? A banca vem para pegar no detalhe teoria de conjuntos. A La Salle já vem assim, tchê, eu quero saber qual é o valor disso. Não, eu quero saber o valor daquilo. Então a gente já consegue identificar no texto. E a VUNESP já é diferente. Acho que foi a VUNESP, não me lembro agora. Até que ela queria saber a intersecção, acho, não lembro. Isto, Ah, tá, eu lembro. porque aí eles misturaram lá, tipo, para a gente calcular, ou a gente usa a teoria lá de conjuntos, que é usando a fórmula, ou que nem teve o colega que fez por equação, eu também fiz por equação, mas de outro jeito, vocês entendem? Então, tipo, vai mudando o nível de banca para banca, tá bem? Vamos seguir aqui, então. Vamos fazer uma questão da La Salle. Eu Olha o que fiz essa diz. questão em 2018. É, ó, sobre a proposição lógica P condicional não que, bicondicional que e P, é correto afirmar que. Então, olha aqui. O que que nós vamos fazer? Vê se vocês concordam comigo. Quantas proposições eu tenho ali? Duas. Duas. O P e o Q, certo? Se eu tenho duas, pô, bravo que aqui o cara não pode nem botar flecha, que o cara já leva para condicional, né? Ó, se eu tenho duas, então são 2 na N. Então é 2 ao quadrado. Eu vou ter 4 linhas, certo? Certo? Então eu vou ficar. Aí, ó, vocês têm que tomar o cuidado no seguinte: se alguém tá com dúvida de como monta, vai me perguntando. Eu vou sempre organizar assim, ó. A primeira coluna eu vou colocar as proposições simples. Então, quem é a proposição simples? O P
e o Q. Depois eu vou colocar a negação deles. Quem é a negação que eu tenho? Ó? É o não Q. Então, eu vou colocar aqui, ó, não Q. Certo? Depois, a gente vem com a conjunção, com a disjunção. Então, a gente vai vir aqui, ó, com Q e o P. Depois, a gente vem com quem? Com a condicional. Então, eu vou vir com P, condicional, não Q. E, por fim, a bicondicional. Então, vai vir, ó, P, não Q, bicondicional, Q e P. E agora me deu um nó na cabeça. Por quê? O que Sei houve? lá, sei lá, essa tabela, eu nunca fiz essa tabela, hein? Eu faço de outra Ué, forma. é? Me Sério, me fala deu lá, um nó na cabeça. me fala como é que tu faz depois. Depois eu vou fazer ela, professor. Pior que eu não entendi o padrão da tabela agora. Eu achava que era tudo embaralhado. Daí é claro que o cara vai se matar. Como assim tudo embaralhado? Tipo assim, eu achava Fora da que ordem? é fora da hora. Tipo, o cara vai começar. Pode tanto tu faz, começar numa condicional, bicondicional. Não, não é assim. Pode ser, Douglas. Tô Ó, vendo. não tem problema. É que assim, existe uma ordem de prioridade. Vai dar errado? Não. Mas é bom a gente pegar o reflexo de fazer pela ordem de prioridade. Quem é a ordem de prioridade? As proposições, depois as negações, depois o e ou o ou, depois a condicional e depois a bicondicional. São pequenos detalhes que nos ajudam lá no fim, entendeu? Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Ô, professor, Pode falar. eu já ia igualar a falsa ali e tentar achar. Tá, Se olha o desse que meu, dá pra fazer assim ou não? dá, velho. Foi o que eu te falei. Tranquilo. Só que a gente tem que estar onde? Num outro nível. Entendeu? Se tu nunca erra desse jeito, dá. Mas eu te digo assim, ó. Faz 6 anos que eu dou aulas, que eu sou formado. Cara, na hora da prova, eu sei que funciona esse método, ok. Mas eu vou no arroz e feijão e garanto a questão, tá entendendo? É o simples que dá certo, né? Tchê, não tem. Porque eu tô vendo ali, ó, eu vou levar, ó, se a gente for fazer pelo outro método, que funciona, eu não tô te dizendo, funciona 100%. Se tu tá confiante com ele, tu nunca erra, taca-lhe ficha. Sério. Mas eu tô te dizendo particularmente, eu uso o outro para sempre estar treinando. Mas eu gosto de fazer o quê? No papel. Porque aí eu tenho certeza. Porque, cara, na hora da prova, o cara, por mais que o cara vá tranquilo, sempre tem aquele nervoso. Sempre tem. Verdade. Tu tá entendendo? Então eu prefiro aqui, ó, papelzinho. Entendeu? Mas é opcional. Bom, vamos lá. Quantas linhas eu vou ter no P? Duas V, duas F, concorda? Sim. No Q, um V, um F. Um V, um F. Cara, eu já tô na 11ª aula. Você já sabe que eu fico perguntando toda hora, né? Tá dando para entender vocês que estão na aula aí, gente? Quem não quiser liberar Tá o dando sim. microfone, bota no chat. Beleza, então. Tranquilo. 100%. Aqui a regrinha tradicional, né? Ó, eram 4 linhas, dividi metade verdadeira, metade falsa. A segunda proposição eu vou ter um V, um F, um V, um F. Agora aqui, ó, como que eu nego o quê? Só trocar, né? Então, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Fechou?
Fechou. Vamos lá. Agora eu quero Q e P. Aqui, ó, a ordem não interessa, mas eu teria que fazer o quê? O Q com o P, ó. Qual é a regra do E, da conjunção? Verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Ó, eu só vou ter isso na primeira linha. Então, verdadeiro. Nas outras, ó, é tudo falso. Certo? Agora, o que que nós vamos ter? P condicional não que. Então, agora a regra é quem? O P, ó lá, com o não que. Tomem muito cuidado. Mais uma vez eu reforço, na condicional, quem é o antecedente tem que ser o antecedente. Consequente, consequente. Beleza? É a causa e o efeito. Então, V com F. Na condicional, qual é a regra? Vera Fischer. Falso. Vera Fischer. Então, opa, Vera Fischer, hein? Ó, V com F. Falso. V com V. Verdadeiro. Verdadeiro. F com F. Verdadeiro. Verdadeiro. F com V. Verdadeiro. Beleza aí para todos? Tranquilo. Ó, Tranquilo? outra tabelinha. Bicondicional. Qual é a regra da bicondicional? Os Iguais. iguais são verdadeiros. Perfeito. Opa. Iguais são verdadeiros. Isso mesmo, gurizada. Pô, vocês estão afiados, hein? Tem alguém na aula que está vendo pela primeira vez, que eu tinha perguntado na outra? Vocês estão vendo comigo ou vocês já tinham visto antes? Professor, estou tentando entender agora. Primeiro, Sandro. Pô, não tinha visto que tu tinha entrado, cara. Vamos indo, então. Ó, na bicondicional, verdadeiro com verdadeiro, certo? Verdadeiro com verdadeiro e falso com falso também é verdadeiro. Então, a gente pega aqui, ó, esse com esse, certo? Ó, porque eu quero P condicional não que, bicondicional que e P, certo? É todo esse com esse. F com V. Falso. Ó, V com F. Falso. Tudo V falso. com F. Tudo falso. Tudo falso. Se é tudo falso, ó, vocês Contradição. observaram que não interessa o que me deu antes na tabela, eu estou olhando somente para a última coluna. Só olhem para a última. O que que aconteceu? Tudo falso. Tudo falso é uma Contradição. contradição. Letra A, a resposta. Beleza? Dúvidas aí, pessoal? Questão de Gaudério. Questão de 2018, vocês vão pegar lá na lista que eu entreguei para vocês. Questões 19 e 20 é no mesmo padrão. É o mesmo padrão. Às vezes vai vir no texto. Eu tentei colocar um pouco mais. Não é difícil, mas um olhar diferente. Então, eu coloquei questões de outras bancas para vocês verem, mas que eu acho que fica na ideia. Coloquei operações matemáticas junto. Eu acho que é uma tendência de prova, as bancas vêm cobrando isso. A La Salle ainda não, mas eu coloquei para vocês estarem preparados. Beleza? Dúvidas aqui, pessoal? Nada? Por enquanto, não. Vou deixar essa daqui para vocês, se vocês tiverem interesse de fazer. Quando for o slide, quando eu subir o slide, eu já vou subir com ela resolvida, tá? Ô, Eu vou professor, fazer depois. Pode falar. mas o que que tu quer dessa questão aí? Se ela é contradição, contingência, o que que tu pede dela? A teoria que a gente estudou hoje. O que que vai dar a última coluna? Ah, perfeito. Tranquilo. Beleza? Só isso. Só quero saber o que que vai ocorrer na última coluna. Beleza? É semelhante à que a gente fez hoje, agora, né? Olha aqui. Claro que essa daqui era curtinha e essa daqui que eu estou dando para vocês é um pouco maior para treinar a tabela e para ver o que vai acontecer lá no final.
Beleza aí para vocês? Tranquilo? Não vão embora. Fechamos aqui. Vou interromper essa aula e a gente vem para um próximo bloco. Beleza?